Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Senhor, fala conosco nessa manhã tão maravilhosa, essa manhã de glória, essa manhã bendita, em que o Senhor se faz presente em nosso meio para receber a adoração da Tua igreja, do Teu povo, para ministrar aos nossos corações a Tua palavra, essa palavra que transforma e que um dia transformou o nosso coração, as nossas vidas. Ó Deus, faz de novo hoje, que o Senhor encontre o nosso coração e traga a Tua vontade para as nossas vidas por meio da Tua palavra. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Eu gostaria que você, junto comigo, se fixasse nessa frase. Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário more em família. Então a igreja é o lugar onde Deus põe o solitário em família. A gente tem visto que aumenta cada vez mais, cada dia mais, os críticos contra a igreja. Existem movimentos. Existe um movimento que diz, olha, eu amo a Jesus, eu só não gosto da igreja. Já existem outros que dizem, esqueça a igreja, siga a Jesus. Eu não quero saber de igreja, o que importa é que Jesus mora aqui em mim. São muitas críticas contra a igreja. E é interessante porque até mesmo os pastores, até mesmo os professores de seminários, até mesmo pessoas que se dizem membros de igrejas, que são crentes, estão entrando nessa canoa furada, nessa compreensão de que é possível ter Jesus afastado da igreja. E eu digo que é uma canoa furada porque é impossível você amar a Jesus e não gostar da igreja. É impossível. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem ama Jesus, ama aos seus irmãos. E a grande verdade é que uma das maiores provas de que você nasceu de novo é que você ama a igreja. Uma das maiores provas de que você nasceu de novo é que você ama os seus irmãos. É impossível amar a Jesus e não amar a igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um clube. A igreja não é uma organização social. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é a família de Deus. A igreja é um organismo vivo. Existem defeitos nas instituições. Existem defeitos na igreja visível. Existem defeitos nos homens que compõem a igreja. E assim será enquanto nós tivermos vida aqui nesse mundo. Assim será e continuará até o fim do mundo, até a volta de Cristo. Porque Jesus, ele semeou o trigo, e a Bíblia diz que veio Satanás e semeou o joio. E Jesus disse, olha, ambos vão crescer juntos. O joio vai crescer junto com o trigo. E muitas vezes, irmãos, quem você pensa que é joio, é trigo. E quem você pensa que é trigo, é joio. E a igreja, ela sofre nesse conflito histórico. A igreja sofre. E esse salmo é maravilhoso. E o salmista aqui, de uma forma maravilhosa, ele diz que Deus, ele faz que o solitário more em família. Então entenda que a igreja
é o lugar onde Deus coloca os solitários. E no hebraico, no original, o que significa essa palavra solitário? Solitário, no sentido direto da palavra, significa único. Significa único. Esse termo é aplicado para o filho único, porque quando se fala de filho único, se fala em filho solitário, é um. Mas essa expressão solitário denota também alguém que está no deserto. Alguém que está no deserto. Olha o texto. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Então, Deus tira da solidão e Deus coloca em família. E essa família é a igreja. Essa família é a igreja. Efésios capítulo 2, Paulo, no versículo 1, fala da graça que nos salva. Ele vai falar isso até o versículo 10. Mas do versículo 11 ao versículo 22, ele vai falar do aspecto sociológico da nossa redenção. Ele vai dizer o que eu era e o que você era sem Jesus. Olha o que ele vai dizer em Efésios 2, versículo 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora vamos ler Efésios 2 e 19 juntos. Assim, olha aqui a tela, ó. Já não sois estrangeiros, vamos juntos? E peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, da família real. Veja que antes nós éramos sem nada, vivíamos alienados, vivíamos separados, nós não tínhamos acesso à presença de Deus, mas Deus, Ele faz que o solitário viva em família. Ele nos tira da solidão e Ele nos faz membro da sua família. Glória a Deus. A igreja não é um lugar para onde você vai. A igreja é uma família a quem você pertence. Você pertence à família de Deus. A igreja não é um lugar para onde você vai. A igreja é uma família que você pertence. Você pertence à família de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 detalhes sobre essa família. E depois dos 3 detalhes, 3 responsabilidades que você tem como membro dessa família. Então, 3 detalhes. O detalhe número 1 é que essa família, ela é espiritual. Marcos capítulo 3. Jesus tinha uma família. Jesus tinha uma família biológica. E veja no versículo 31 de Marcos 3, que um dia Jesus, com 30 anos de idade já, ele chega para a sua família e diz: olha, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E a família de Jesus olhou para ele como quem diz: nós temos que internar esse homem. E chega para a gente e diz que é o Messias. Ele está dizendo que é o Messias. E Jesus, então, ele começa o seu ministério. Em Marcos 3, versículo 31, diz assim: nisto chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs, veja, Jesus tinha irmãs, estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe.
Então veja que Jesus olha para você e diz para você: se você faz a vontade de Deus, você é o meu irmão. Ou seja, nós somos uma família espiritual. Quem está dizendo isso para nós é Jesus. E só existe 3 maneiras de você participar de uma família. A primeira maneira que você tem de participar de uma família é nascendo. Seus pais geraram você. E você então nasceu numa família. A segunda maneira de você fazer parte de uma família é através de um processo jurídico de adoção. Então você é adotado e passa a fazer parte de uma família. E a terceira maneira de você se tornar membro de uma família é se casando. Se casa, deixa o seu pai, deixa a sua mãe e se une ao seu cônjuge e então passará a fazer parte de uma família. E essas 3 ideias estão presentes porque Jesus nos regenerou. Você faz parte da família de Deus porque você creu em Jesus. Você creu em Jesus, Ele regenerou você, você nasceu de novo. E você então foi adotado em Cristo Jesus. E você então agora, que nasceu de novo, como aquele que nasce numa família, você agora que foi adotado em Cristo Jesus, como aquele que passa por um processo jurídico de adoção, você agora está aliançado a Jesus, como aquele que se casa. Porque você é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. E nós estamos aliançados com Ele. Nós estamos comprometidos com Cristo. Então, irmãos, veja a profundidade daquilo que o salmista está dizendo. Deus faz que o solitário viva em família. E nós somos o quê? Uma família espiritual. Mas eu quero destacar também, em segundo lugar, que nós somos uma família eterna. Veja o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós estamos adorando a Deus aqui nessa manhã. Lá no céu, não tem manhã, não tem tarde, não tem noite. Mas a igreja que está lá, ela também está adorando ao Pai. Ela está, como diz o texto, de joelhos diante do Pai. Todos os nossos irmãos que partiram, nossos amados que se foram, seja há pouco tempo ou há longo tempo, todos eles estão na casa do Pai. Aqueles que creram em Jesus, que serviam a Jesus, eles estão nesse momento agora adorando a Deus, numa grande celebração, numa grande festa. E nós fazemos parte, ainda que aqui na terra, dessa comunhão dos santos. E essa doutrina significa que a morte para nós não é o fim. A morte para nós é apenas uma mudança de local de adoração. Nós adoramos aqui e daqui a um tempo nós passaremos a adorar lá. Não é um ponto final, é apenas uma mudança de local de adoração. É só uma mudança de habitação. Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor para sempre. Casa do Senhor, em hebraico, significa Betel, casa de Deus, família de Deus. Então, meus amados irmãos, será que nós temos dificuldade de viver a igreja aqui na terra? Será que nós temos dificuldade de viver a igreja aqui na terra? O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos o que é igreja. Muitas vezes nós não sabemos o que é igreja. Muitas vezes nós temos um conceito mundano de igreja. Muitas vezes nós temos um conceito interesseiro de igreja. Mas essa igreja
A igreja de Cristo, ela é espiritual. A igreja de Cristo, ela é eterna. E essa igreja, ela é a igreja dos diferentes. A igreja dos diferentes. Apocalipse 5:9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-se-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja que quando se fala de toda tribo, língua, povo e nação, é muito claro percebermos que a igreja é o maior projeto sociológico do mundo. Porque a igreja acaba com as diferenças. A igreja coloca todos no pé de igualdade. A utopia dos filósofos, a utopia dos políticos, dos sociológicos, se cumpre na igreja. Nós passaremos a eternidade com os índios remidos. Passaremos a eternidade com os quilombolas remidos. Passaremos a eternidade com os estrangeiros salvos. A igreja dos diferentes. Assim como aqui nós somos diferentes, porque o Espírito Santo, ele dá um dom para cada um, e todos os dons, eles cooperam para o bom funcionamento do corpo, para a edificação do corpo, porque o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. O corpo é um só, mas os membros são diversos. Nós somos muitos, mas somos um em Cristo. Cada membro da igreja é diferente um do outro. Cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem um humor. Cada membro da igreja é diferente um do outro, tem dons diferentes. Nós somos uma unidade na diversidade. Uma das coisas descritas no site da igreja, para identificar a característica da igreja, é que a nossa igreja ela é amplamente diversa. Esse é o termo que está lá. Amplamente diversa. Significa que há uma diversidade entre nós. Cada um com jeito, cada um de uma maneira, cada um com dom, com temperamento, com uma personalidade, com humor. Cada membro da igreja diferente um do outro. E assim será o céu. A nossa família é uma família multirracial. Mas eu quero chamar a sua atenção, não apenas para esses três detalhes que nós vimos, mas também para 3 responsabilidades que eu e você temos como a família de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Encontramos Paulo ali. Paulo foi o maior intérprete da mente de Cristo. Ninguém interpreta melhor o pensamento de Jesus do que o apóstolo Paulo, obviamente, pelo poder do Espírito Santo. E Paulo tem uma visão de igreja que é gloriosa, que é maravilhosa. E ele diz que enquanto nós formos igreja, nós precisamos aplicar essas 3 lições muito práticas que ele nos ensina aqui nesse texto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, qual é a nossa primeira responsabilidade como família? Nós temos que ser como mães carinhosas que cuidam dos seus próprios filhos. Isso é o que diz o texto aqui. Ou seja, a igreja é lugar de amor. A igreja é lugar de afeto, de carinho. E amor de mãe é de graça. Amor de mãe é de graça. Mateus 23:37, quando Jesus foi para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém,
dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Quantas vezes eu quis abraçá-los, como uma galinha abraça os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração. Ele diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, quando você encontra um crente agressivo, é porque ele ainda não entendeu o que é a igreja. As pessoas, nos dias de hoje, elas estão cada vez mais conectadas, estamos na era da comunicação, mas isso parece um paradoxo, porque na era da comunicação, as pessoas estão cada vez mais isoladas umas das outras. Elas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais solitárias. É a cultura do impessoal. É a cultura do individual. E tem crescido cada vez mais nos dias de hoje. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus, Ele está conosco. Ele nos conhece pelo nome. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E quando Ele a chama, cada uma obedece a sua voz. Igreja é lugar de carinho, é lugar de afeto, de relacionamento, de receptividade, de afetividade. A informação que eu tive, irmãos, é que no Japão existe a família de aluguel. Então, assim, filho trabalha muito, não tem tempo para os pais, passa a maior parte do dia fora. Então, ele contrata uma pessoa e paga cerca de $1.000 para que essa pessoa fique 3, 4 horas com os pais em casa, para substituir a sua presença, para que os pais não fiquem sem um filho. Mas isso não é só o filho que faz, isso também um pai faz, uma mãe faz, um irmão faz. É uma cultura da família de aluguel. Imagina se a moda pega. Mas a igreja não é assim. A igreja não é assim. A igreja é tudo junto e misturado, no bom sentido. É brigando e se abraçando. Igreja é assim. Então é como se a igreja vivesse entre tapas e beijos. Porque nós somos uma família. Ainda que às vezes nos pareçamos com uma família italiana, que briga no momento e daqui a pouco a gente canta a ópera junto. Mas nós somos uma família. E a gente precisa se cuidar. Como membros dessa família, a gente precisa se cuidar. Por quê? A gente é tão pressionado por todos os lados. A nossa batalha é tão renhida. A gente passa por poucas e boas. Somos tão ocupados, estamos tão sobrecarregados com as nossas lutas do nosso dia a dia, que se a gente não se cuidar, a gente fica azedo demais. A gente fica ranzinza demais. Murmurando demais, pessimista demais. A gente se isola e fica crítico demais, apontando falha em tudo, erro em tudo. Mas na verdade é porque a gente está cansado de muita coisa. Porque a pressão sobre nós é muito grande. E a gente deixa de ver beleza nas coisas, brilho nas coisas, cor. E tudo perde o sentido. Na verdade, o problema não está nas coisas, mas está dentro de nós, pela dificuldade da rotina que a gente enfrenta. E a gente não faz a manutenção do nosso coração, a manutenção da nossa mente, dos nossos pensamentos. É preciso lembrar que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a família de Deus.
Então, em primeiro lugar, como mães gentis, temos que cuidar uns dos outros. Em segundo lugar, como trabalhadores dedicados, temos que servir uns aos outros. Veja que coisa linda. Paulo diz assim, mais uma vez, em 1 Tessalonicenses 2:7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos. Veja o que ele diz no versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que, se for necessário, eu quero morrer pela igreja. Se for necessário, eu quero morrer pela igreja. Eu não estou ganhando nada com isso, diz Paulo. Completamente diferente do que está acontecendo nos dias de hoje, em que as pessoas querem se servir da igreja, em que as pessoas querem tirar da igreja. E o evangelho da prosperidade, para cooperar com esse desvio, ela ainda ensina que a igreja está aqui para oferecer. E você está aqui para receber. Mas isso é uma grande mentira, porque a igreja está aqui para servir. Servir uns aos outros, sem interesses. Quem não vem para servir, não pode fazer parte dessa família. A família de Deus é uma família de servos. Nós estamos aqui para servir. Marcos capítulo 10 e 43 diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja que Deus já deu tudo para nós em Cristo Jesus. Nós já temos tudo. Você já tem tudo. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu tudo. Então você não tem que vir à igreja para tirar. Você tem que vir para a igreja para servir. Servir uns aos outros. Amém, irmãos? E para terminar, número 1, como mães gentis, nós cuidamos uns dos outros. Número 2, como trabalhadores árduos, servimos uns aos outros. Mas Paulo vai usar uma figura aqui em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 11. Ele vai dizer uma coisa que é bonita demais. A igreja não é uma família? Tem que ter amor de mãe, tem que ter o trabalho de servo. E por último, e sabeis ainda, versículo 11, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então veja, a primeira responsabilidade, como mães gentis, nós cuidamos uns dos outros. Segunda responsabilidade, como trabalhadores árduos, servimos uns aos outros. E a terceira responsabilidade, como pais amorosos, devemos encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Precisamos levantar uns aos outros. Precisamos edificar uns aos outros. Precisamos motivar os nossos irmãos. Quando Jesus estava sendo batizado, ele ouviu uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós precisamos, irmãos, orar e pedir a Deus para a gente conseguir resgatar palavras de encorajamento entre nós. Palavras de encorajamento entre nós. Nós criticamos muito quem erra e nos calamos demais quando se acerta. Igreja é lugar de encorajamento. E saber que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo de brigar
e há tempo de parar de brigar. O tempo todo só criticando não dá. Hebreus 10 e 25, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus vai voltar, mas nós não podemos deixar de congregar, de participar, de ser igreja. Nós devemos congregar para nos estimularmos uns aos outros no amor. Deus faz com que o solitário viva em família. Então, ele pega todos os solitários e ele coloca dentro da igreja para nós vivermos como família. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você fique de pé. Não fale mal da igreja. Ore pela igreja. Sinta alegria na igreja. Sinta prazer. Entenda de uma vez por todas. Deus colocou você na igreja. Quem te plantou aqui foi Deus. Quem te plantou aqui foi Deus. E você precisa assumir um compromisso em amor, de orar pelos seus irmãos, de cuidar uns dos outros. Assuma um compromisso de ligar para alguém, de fazer uma visita a alguém, incentivar esse alguém. Quem sabe até mesmo você não paga o almoço para alguém. Faz alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. O que a gente não pode é cruzar os braços e achar que está tudo bem. Não existe lugar no mundo onde Deus esteja operando a sua graça especial que não seja na igreja. Abra sua Bíblia para a gente encerrar, declarando juntos. Em 1 João 3:10. Só existe duas filiações espirituais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Se Deus nos fez habitar em família, é porque nos tornamos filhos de Deus. Veja o que diz em 1 João 3:10. E vamos bem alto. Na sua Bíblia ou aqui na tela. Vamos juntos, bem alto? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem é seu irmão? É a igreja. É a família de Deus. Ame a igreja. Ame tudo aquilo que a igreja faz para a glória de Deus. Coopere com isso. Se envolva. Invista nisso. Queira ver a igreja viva, pulsando, funcionando, articulando tudo que necessário for para o crescimento do reino. Não puxe a corda, no sentido contrário. Ame a igreja e se esforce para ver essa igreja viva cada vez mais.